Nada tão trivial quanto uma morte violenta ou algumas gotas de sangue de um demônio misturado ao meu vai me impedir de ajudar os meus amigos e salvar o mundo e chutar a bunda do bandido. Essas são palavras de Yusuke Urameshi. Roda a vinheta! Salve, salve seres humanos! Hoje nós iremos falar sobre um dos personagens mais incríveis de todos os animes, Yusuke Urameshi. Como o último vídeo de Yu Yu Hakusho foi muito bem, eu resolvi fazer esse personagem de anime, deixando um pouco nossos personagens de Kingdom de lado, mas logo voltaremos com ele, então acompanhe nosso canal. Bom, Yusuke Urameshi é o protagonista do anime Yu Yu Hakusho, uma das séries de mangás e animes que se tornou um clássico dos anos 90. No início da história, Yusuke é um jovem rebelde, delinquente e brigão, com poucas preocupações pelos outros. No entanto, sua vida sofre uma reviravolta quando ele sacrifica sua vida para salvar uma criança que deveria ter sido atropelada por um carro. Mesmo sabendo que sua morte não era necessária, esse ato de coragem inesperada, apesar de sua natureza impulsiva, marca o início de uma transformação como um herói improvável durante o anime. Após a morte, Yusuke é revivido e passa a ser treinado como um detetive espiritual, um cargo que coloca em uma posição de proteger o mundo humano contra ameaças sobrenaturais. Seu trabalho como detetive espiritual o coloca em contato com uma variedade de aliados e inimigos, incluindo figuras como Kuwabara, Kurama, Riei, Geiko, Genkai, Koema, Botan. Cara, é infinita a lista. Como o líder de sua própria equipe, o time Urameshi, ele se destaca não apenas por suas habilidades em combate, mas por sua personalidade única e crescimento como pessoa. A história de Yusuke é uma jornada de autodescoberta. Ele começa como um adolescente revoltado e egoísta, mas ao longo da série ele se torna um defensor altruísta. Isso é uma mudança de personalidade tão natural que parece que foi feito antes de ser pensado o próprio anime. Comprometido com a justiça, sua transformação é marcada por suas batalhas, onde ele se torna cada vez mais forte, mas também começa a entender o valor da vida, tanto humana quanto demoníaca. O personagem é complexo, com uma mistura de impulsividade e momentos de sabedoria, refletindo o conflito entre a natureza humana e o despertar do demônio. A aparente bravura de Yusuke, sua lealdade inabalável aos seus amigos e a busca por justiça são pilares que sustentam sua jornada. O que torna Yusuke ainda mais cativante é o fato que ele muitas vezes age por intuição e necessidade, em vez de seguir um código de honra rígido, o que torna imprevisível, mas também torna ele genuíno em suas ações, mostrando que o personagem, apesar de ter sido escrito, é um personagem vivo e que existe. Além da evolução emocional, Yusuke também é um combatente formidável que passa por ter grande domínio das artes marciais, tornando-se capaz de enfrentar inimigos cada vez mais poderosos. Suas batalhas não são apenas físicas, mas também psicológicas, à medida que ele lida com seu passado, suas responsabilidades, seus dilemas éticos, que surge de seu papel como detetive espiritual. Com a aparência carismática, cabelo preto e olhos castanhos, Yusuke deixa uma marca inesquecível tanto no público quanto nos personagens que o cerca. O jovem, inicialmente visto como um rebelde sem causa, acaba se tornando um dos heróis mais icônicos da história dos animes, com uma trajetória que mistura ação, drama e crescimento pessoal. Uma escrita tão bem feita com uma maestria tão incrível que só poderia ter sido feito por Togashi. Bom, após a sua morte, Yusuke é levado ao mundo dos espíritos, onde ele recebe a missão de se tornar o detetive espiritual. Sua primeira tarefa é proteger o mundo humano de ameaças e tal. Durante esse período, Yusuke começa a entender o que realmente importa: proteger seus amigos, sua família, principalmente a humanidade. Esse período é uma transição fundamental do desenvolvimento do personagem. À medida que ele vai se adaptando ao seu novo papel, enfrentando adversidades cada vez mais poderosas, Yusuke revela uma característica de liderança incrível, empatia, uma força interior que ele não sabia que possuía. Seu crescimento é visível tanto no aspecto emocional quanto no físico, já que ele se torna um formidável artista marcial, impulsionado não apenas pela necessidade de derrotar inimigos, mas pelo desejo de proteger aqueles que ele ama. Um ponto-chave da história do Yusuke é quando ele se depara com sua verdadeira origem, sua linhagem demoníaca. Ao longo da série, Yusuke descobre sua descendência direta de Raizen, um dos 3 grandes demônios do Makai.
Esse despertar para sua natureza demoníaca cria um dilema interno, já que Yusuke se vê dividido entre o seu lado humano e o seu lado demoníaco, gerando profundas reflexões sobre sua identidade, moralidade e suas ações. Esse conflito de identidade se intensifica com o despertar da sua força demoníaca. A transição de Yusuke como um simples detetive espiritual para um ser com um poder grande o suficiente para desafiar demônios de marca maior dentro do Makai transforma definitivamente o personagem. Esse dilema expõe principalmente nas sagas finais da série, onde ele precisa decidir até que ponto ele deve abraçar essa herança demoníaca sem perder sua humanidade. Durante toda a série, Yusuke é constantemente colocado à prova, mas o que diferencia ele de muitos heróis é seu profundo senso de lealdade a seus amigos. Mesmo que inicialmente ele tenha dificuldade em lidar com seus sentimentos e emoções, à medida que a trama avança, ele se torna mais protetor e dedicado ao bem-estar dos outros. Sua amizade com Koabara é um exemplo claro disso. Yusuke sempre se mostrou muito protetor quanto ao Koabara, apesar de sua postura inicialmente agressiva e chegar a fazer grandes sacrifícios para ajudá-lo. Além disso, sua amizade com Kurami Rei também revela um crescimento importante no personagem, pois eles aprendem a confiar mais nas pessoas que trabalham junto a ele, fazendo a equipe Urameshi. Ao final da série, Yusuke já não é mais o garoto irresponsável que começou sua jornada. Ele se transforma em um líder, um combatente imbatível, mas também em um ser mais sábio e altruísta. Mesmo com sua natureza demoníaca em ascensão, ele não perde a capacidade de lutar pelo que é certo e, mais importante, de proteger a humanidade e seus amigos e seus valores. Yusuke, o detetive espiritual, evolui de um simples adolescente delinquente para um dos personagens mais emblemáticos dos animes, mostrando que é possível, através de escolhas e crescimentos e sacrifício, encontrar o verdadeiro significado de sua amizade e vida, mostrando o quão incrível essa série é. Durante essa jornada, Yusuke ele passa por alguns arcos da série. Por exemplo, ele passa pelo torneio da Genkai. O arco de torneio da Genkai é onde Yusuke começa a sua jornada realmente como detetive espiritual. Ele é recrutado para ser o detetive espiritual e tal, para investigar ameaças sobrenaturais no mundo humano. O ponto principal desse arco é quando Yusuke começa a aprender a usar técnicas mais icônicas como seu Leigan ou seu Spirit Gun. Com a ajuda de Genkai, ele passa a enfrentar adversários em um torneio organizado pela própria Genkai, sendo testado para não apenas melhorar suas habilidades de luta, mas também em sua capacidade de autocontrole e desenvolvimento emocional. Esse é um dos primeiros momentos em que Yusuke começa a amadurecer, não apenas fisicamente, mas também como pessoa. Depois do arco da Genkai, nós temos o arco do Torneio das Trevas, talvez o arco mais icônico que moldou até hoje a forma como muitos torneios de anime são feitos. O arco do Torneio das Trevas é um dos arcos mais intensos da série, um dos maiores testes para Yusuke como um herói. Após ser desafiado por um adversário poderosíssimo conhecido como Toguro, Yusuke e sua equipe, Koabara, Kurami e Rei, participam de um torneio contra as equipes de demônios. O evento é brutal e cheio de lutas extremamente difíceis. Esse arco é crucial para o crescimento de Yusuke, pois ele começa a entender o verdadeiro valor da amizade e da lealdade. A luta contra o temido Toguro é um dos antagonistas de arco mais incríveis já criados. Ele não só passa um ar de superioridade, mas ele também consegue passar um ar de tensão, mesmo sem ter feito nada em tela. O desafio de Yusuke ultrapassar os seus próprios limites para enfrentar este monstro com uma força tão superior já era além do imaginado para ele. Esse arco também destacado o lado mais sombrio do mundo dos demônios e preparando Yusuke para o que está por vir. Logo em seguida, nós temos o arco do mundo dos espíritos, o arco do Sensui. Nesse arco, Yusuke se vê diante de uma ameaça ao mundo dos espíritos, onde uma organização demoníaca, liderada por Shisui, ameaça destruir o equilíbrio dos três mundos. Sensui foi anteriormente um detetive espiritual como Yusuke, tornando-se um dos inimigos mais poderosos da série. Devido à sua visão distorcida sobre a humanidade, ele busca destruir o mundo humano inteiro. Este arco também marca um ponto de virada importante para Yusuke, já que ele começa a confrontar sua própria natureza demoníaca. Ele é forçado a lidar com a ideia de que sua linhagem e poder não são humanos, e o que cria seu dilema moral sobre a sua identidade. Essa reflexão sobre sua origem é a guerra interna de seu lado humano e demoníaco. Cria um momento crucial da série, onde ele amadurece como personagem, aceitando a complexibilidade de sua existência dentro do seu mundo. Depois desse arco, nós temos o arco do Torneio dos Três Reis. No arco dos Três Reis, Yusuke se envolve em uma batalha épica entre três grandes reis demoníacos que governam o Makai. O personagem do Raiz é
um dos 3 reis e o central para este arco, pois ele revela a verdadeira linhagem do Yusuke e o poder que ele herdou de sua ancestralidade demoníaca. Nesse arco, o Yusuke não apenas enfrenta poderosos inimigos, mas também começa a refletir sobre o seu papel no mundo demoníaco. Ele se encontra em uma posição em que precisa lutar para proteger o mundo humano, mas também confronta sua natureza demoníaca crescente dentro de si. Esse arco serve como um clímax do desenvolvimento, pois Yusuke é desafiado a equilibrar a humanidade e seus poderes demoníacos, e ele precisa decidir qual lado ele vai estar para que ele possa ajudar ambos os lados. Depois do arco dos 3 reis, nós temos o arco final, Yusuke finalmente confrontando sua verdadeira identidade como um ser híbrido, como um sangue humano e um sangue demoníaco. Sua missão de proteger os mundos, tanto humano quanto demoníaco, enquanto lida com os desafios de ser um anfitrião de um grande torneio no mundo dos demônios. Esse arco final também destaca a importância dos amigos de Yusuke, que sempre apoiaram ele e ajudaram ele a se tornar um herói que ele é atualmente. Ao enfrentar os últimos inimigos e desafios, Yusuke reflete sobre sua jornada e encontra um equilíbrio entre suas duas naturezas, humana e demoníaca. Ele se torna um líder, mostrando que é possível crescer e aprender e mudar independentemente de suas origens. Esse arco não só representa momentos de grande ação e batalhas épicas, mas também são fundamentais para o desenvolvimento do próprio personagem. Ele começa como um simples delinquente, mas ao longo da série se transforma em um herói incrível. Com uma identidade complexa e um entendimento mais profundo de si próprio, ele se torna mais complexo e profundo do que muitos personagens. Yu Yu Hakusho é uma obra-prima que transcende as barreiras do gênero shonen. Ao longo de suas páginas e episódios, ele não apenas nos proporciona intensas batalhas e momentos de ação, mas também nos convida a refletir sobre temas profundos como amizade, redenção, moralidade, o verdadeiro significado de ser um herói. A jornada de Yusuke, de um delinquente prudente ao defensor do mundo humano, é uma verdadeira metamorfose de crescimento pessoal e superação dos seus próprios limites, algo com o qual qualquer um de nós pode se identificar no fim das contas. Se você assistiu até agora, muito obrigado. Se você não assistiu, vai se fuder. É isso aí, valeu e falou!